Vai Corinthians, está começando mais uma análise mutante do jogo. Dessa vez falando de uma vitória importantíssima do Corinthians, uma vitória em casa. 1-0 contra o Internacional, gol do Davó, que ninguém esperava nem que sequer ia ser relacionado, entrou de titular e fez o gol. Corinthians venceu numa sábado à noite de um Halloween, várias coisas conspirando a nosso favor. Rival na luta contra o rebaixamento empatando, a gente passando, subindo bastante na tabela, ganhando os 3 pontos, que era o mais importante, voltava a vencer em casa, que não acontecia há um bom tempo. Uma vitória gigantesca do Corinthians com a nossa galera, uma vitória que passou confiança, que a defesa foi perfeita. Um jogaço do Corinthians, mais 3 pontos. Faltam, agora a gente está com 24, falta 21, faltam 7 vitórias, a gente se livra de ver dessa história de rebaixamento. Vitória gigantesca do Corinthians. Então agora solta a vinheta. Sofro, mas continuo a te adorar. Corinthians, meu amor. Corinthians. Bem, vamos começar a nossa análise aqui. Começar o Cássio. O Cássio nem tem o que falar. Ele praticamente não jogou. Não porque ele foi mal, ele praticamente não jogou porque não sujou o uniforme, não fez nenhuma defesa. O Inter não chegou perto do Cássio. Nossa defesa foi tão forte que o Cássio só trabalhou de cobrar tiro de meta certinho, tocou do lado, às vezes deu chutão. Fez uma cera, mas era importante pro jogo. O Cássio soube jogar o jogo. Então não tem como dar uma nota assim, vou dar um 6 só pra não dar 0, sabe? Ele não trabalhou. Fagner voltou a dar uma melhorada ainda bem. Fagner estava jogando muito mal. Hoje jogou melhor. Eu ainda não gosto do jeito do Fagner marcar, que parece que ele vira a bunda pro o cara que vai cruzar pra área. E aí muitas vezes acaba rolando o cruzamento. Só no final do jogo eu lembro dele dando uma travada. O Fagner, inclusive, tomou um baile do Patrick em alguns momentos, né? Tomou uma caneta ali, que felizmente não saiu nada, né? Depois. Mas foi importante no ataque. O Fagner subiu muito no jogo de hoje, coisas que não vinham acontecido. O próprio gol começa num lançamento bonito dele pro Casares. Ele deu alguns cruzamentos, alguns a defesa do Inter foi bem, outros ele errou o cruzamento, mas numa média geral um 7,5 pro Fagner. Gil jogou demais, o próprio lance que eu falei da caneta do Fagner, o Gil corta ali, que se ele não corta era gol, certo? Tirou várias de cabeça. O Inter só ameaçou o Corinthians em bolas aéreas, só no chuveirinho, porque não estava conseguindo passar ali da defesa do Corinthians, estava muito forte. Tanto o Gil quanto o Marlon, já acrescenta aqui. Mais uma vez, o Marlon vem jogando bem. O Marlon, desde que entrou, não fez uma péssima partida, talvez contra o Flamengo. Mas não lembro de erros individuais dele, assim, em si. No geral, os dois excelentes. 8,5 pro Gil, 8 pro Marlon. 8,5 por causa daquela tirada, né, exclusivamente. E agora, Fábio Santos. Talvez o melhor ali defensivamente falando, e ó que os outros foram bem também. O Fábio Santos jogou demais, jogadorzaço. Queimando minha língua é porque eu duvidei quando contratou ele. Eu falava, caraca, vai trazer outro cara velho que não vai jogar nada. Por enquanto, o Fábio Santos tá jogando demais. Sabe se posicionar. Você vê que o cara, na defesa, ele tem noção, ele sabe o que ele tá fazendo. Uma coisa que a gente sentia muito com o Piton, principalmente com o Sid Clay, que é quando tinha o avanço da defesa do adversário, o lado esquerdo ficava muito aberto, eles conseguiram entrar por ali toda hora. O 5-1 contra o Flamengo foi totalmente isso, toda hora entrando ali pelo lado esquerdo. Com o Fábio Santos isso não acontece porque ele sabe fechar, no cruzamento ele consegue travar, ele sabe dar o desarme, ele tá sempre firme e ataca também, ele chega forte no ataque, sabe tabelar, construir jogada, com o Oteri como o Casares principalmente. Um cara que jogou demais, uma nota 9 pro Fábio Santos, uma partidaça dele. Outro que fez uma partidaça, Xavier, que eu até comentei no post do Facebook, como é craque o Xavier. Você vê que ele tem noção do que ele tá fazendo, ele tem um toque de bola. Ele não é só porque a gente pensa volantão camisa 5, que ele só sabe dar chutão, só sabe quebrar. Não, ele é o contrário disso, ele tem talento, ele tem visão de jogo, a bola para no pé dele, ele consegue controlar, ele sabe abrir para as laterais, recuar quando é preciso, joga muito e jogou de novo hoje. Deu uma segurança absurda pro Corinthians, com a bola nos pés e sem ela também, o que é mais importante para um volante, podemos dizer assim. Nota 9 também o Xavier, deixou o Thiago Galhardo no bolso ali, ele junto com o Ramiro, o cara que acha que um monte aí escalou no Cartola, né?
querendo... Espero que tenha escalado pra zicar. Eu faço um pouco isso, de escalar jogador, que eu sou muito ruim no Cartola, então eu cheguei no momento que eu começo a escalar só jogador que eu quero que vai mal. Eu fiz isso com o Thiago Galhardo, espero que quem escalou tenha feito isso, porque deu certo, foi mal pra caramba aí. Já citei, então vamos pro Ramiro aqui. O Ramiro, ele errou bastante, não dá pra negar, ele bastante passe, algumas jogadas, mas vontade não faltou. Jogou, se entregou, deu ao máximo de si em campo. Só o próprio lance que anulou um gol do Lua, eu não achei falta do Ramiro. Ele tira o pé, aí ocorre o contato, mas sem intenção nenhuma. Eu teria dado o gol do Corinthians ali 2-0. Pode ter clubismo aqui envolvido, mas é o que eu acho. O Ramiro não fez falta ali, mas se entregou o jogo inteiro. Teve um lance que ele roubou a bola na defesa, quando você viu já estava no ataque de novo. Tão rápido que ele estava correndo, ele não parava um minuto. Então é isso, ele errou um passe, ele corria atrás para recuperar. Eu tinha dado uma nota 6, vocês subiram para um 7,5, eu tô pensando em dar um 8 já pro Ramiro, só por causa disso. Porque você vê que ele parece que ele entendeu as limitações técnicas dele e superou isso com a força de vontade. Foi uma partidaça, assim, nesse quesito de entrega do Ramiro. O Ederson, eu achei um péssimo primeiro tempo dele, ele inclusive perde um gol que ele recebe de frente, fica com medo de chutar, é travado. Ali não pode perder uma ocasião, se fosse no videogame eu já teria chegado metendo no quadrado ali, sabe? Ali era gol certo, mas não é videogame, óbvio. Mas não pode perder um gol daqueles ao mesmo tempo. Tirando isso, na defesa eles se atrapalham bastante com a bola no pé, o Ederson, mas posicionamento ele foi bem hoje, ajudava bastante na marcação, apesar de tomar alguns dribles, mas óbvio, ninguém é perfeito, vai acontecer. O que ele não pode é prejudicar, não prejudicou, então uma nota 6 aqui pro Ederson. Agora sim, chegando no ataque do Corinthians, para começar com o Casares, o melhor jogador em campo, acho que vai todo mundo aqui concordar. O que o Casares fez hoje foi um absurdo. Jogada do gol é de gênio, jogada de craque. Gênio não, eu exagerei, mas é jogada de craque, jogada de cara que entende o que é futebol. A bola vem em um toque, ele tirou o zagueiro, já cruzou certinho pro Davó fazer um gol. Uma jogada belíssima. Ele que teve um controle de bola hoje perfeito, abrindo várias vezes pro Fagner, dando lançamentos. Faltou finalizar, eu acho. Teve uma que o Ramiro abriu certinho, eu teria enchido o pé ali. Ele preferiu tocar mais, né? Não prejudicou. Um 9,5 aqui, talvez por isso ele faz esse gol, era um 10, mas como não fez, um 9,5 aqui pro Casares. Agora, o Otero, eu não sou o maior fã do Otero, eu só gosto dele batendo falta, essa é a verdade. Mas hoje ele não jogou do jeito que me irritava, que ele pegava a bola, prendia demais. Em alguns momentos na defesa eu achei que ele ia entregar, felizmente não aconteceu. Quase uma, mas a defesa conseguiu se recompor. Mas que ele estava ajudando muito na marcação. O Fábio Santos foi tão bem, óbvio, mérito do Fábio Santos, mas muito por causa do Otero. Foi quase um Romero ali 2.0, que estava o tempo todo dando o apoio, estava o tempo todo firmando ali. Inclusive o Galhardo foi expulso numa arrancada do Otero, já no finalzinho. Podia ter prendido a bola porque acabar o jogo, ele foi pra cima mesmo assim, muito bem pro Otero, uma nota 8 pra ele. E pra encerrar os titulares, o Davó, que eu não entendi quando eu vi Davó, porque o cara nem jogando tava, ele não tava ficando nem no banco, e o Mancini jogou ele de titular. Todo mundo criticou, acho que se perdesse, o Mancini ia ficar sendo chamado de professor Pardal, sabe? Que quis inventar uma coisa do nada, mas deu certo. O Davó não é um craque, óbvio. Talvez seja limitado tecnicamente, é um cara muito novo, tem muito que aprender do futebol, acho que é mais novo que eu, inclusive. Mas você vê que ali que ele estava se posicionando muito bem, acho que o Mancini explicou muito bem o que ele tinha que fazer. Teve um baita lançamento do Otero, que ele recebeu entre dois zagueiros, que ele tentou dar cobertura e a bola não subiu. Mas você vê que ali ele já estava entrando certinho no meio da defesa dos caras. Que foi o que aconteceu no lance do gol. Ele correu na hora certa para não ficar impedido, entrou livre, chapou, fez um golaço. No segundo tempo teve a chance de fazer outro, infelizmente a bola veio um pouquinho atrás, ele não conseguiu completar para dentro do gol, mas você vê que ele estava ali chamando. A gente critica muito o Bozelli e o Jô por não fazer isso justamente, eles ficam muito parados. Ok que muitas vezes eles não têm chance, mas eles não têm essa mobilidade que o Davó teve hoje, por exemplo. Uma nota 8 aqui pro Davó, nunca critiquei, e nem tinha como criticar, né, porque o cara não joga, mas tá de parabéns, aí pareceu metendo gol. Espero que continue assim. Agora os reservas. Começar com o Léo Natel. O Léo Natel foi muito bem defensivamente. Basicamente, como eu falei do Otero, ele fez com o Fagner no segundo tempo, voltando para recompor a defesa.
mas não apareceu muito no ataque. Teve um lance que ele foi muito bem, que ele dá o carrinho ali por trás na bola certinho, rouba atrapalha um contra-ataque do Inter, né? Ele é inteligente um pouco nesses lances, burros em outros. Na média, uma nota 6 aqui pra ele. O Luan, eu estaria dando uma nota 6 pra ele, mas ele perde um gol no finalzinho que deu uma raiva ali. Tinha até desse com um 2. Agora que a vitória aconteceu, já passou um pouco a raiva, eu vou subir pro 4. Mas não pode perder aquele gol, o Luan, hein? Ele quis dominar com a esquerda, a bola escapou e foi na mão do goleiro. Eu acho que ali tinha que pegar de primeiro. O que o passe do Gabriel não foi grandes coisas, assim, né? Foi bem balão. Mas era que o Gabriel achou ele no momento. Às vezes se o Luan só chapa a bola, o goleiro já tava vendido, sabe? Era o 2-0 e matava o jogo. Não pode perder um gol desses, o Luan. Anular o gol dele, né? Que eu não achei que era pra anular. Mas eu não vou dar uma nota a mais porque anular um gol, sabe? Poderia dar um 6, anular o gol. Mas não, vai ficar o 4 mesmo. Para encerrar, Camacho e Gabriel, a nota deles vai ser juntas. Apesar que o Gabriel um 6,5 aqui, por causa dessa última arrancada, que ele dá o chapéu, sai certinho na frente. E o Camacho, que também só ele e o Gabriel só ficaram para marcar. Acho que por essa arrancada a mais, algum 7 pro Gabriel e um 6 pro Camacho. Não fizeram muito, né? O Inter não chegou a ameaçar, então nem tem muito o que dar nota para eles. Wagner Mancini, perfeito. Impressionante o que ele fez com o Corinthians hoje. Acho que tava todo mundo com medo de acontecer uma nova goleada, tipo aquele 5-1, que apesar da gente acreditar até o fim, a gente fica com aquele receio, caraca, se o Corinthians tomar um sacode, e aí entra a escalação, a gente vê da avó do titular, o medo subiu 200% ou acima de 8.000, igual diria o Vegeta do Dragon Ball, né? Mas ele, nossa, impressionante o que o Wagner Mancini fez com esse time hoje. Que era um time totalmente desorganizado com o Coelho, era um time que a defesa era uma várzea com o Thiago Nunes, não dá pra defender isso não. E a defesa compactada, totalmente perfeita. O Inter não deu um chute ao gol no Corinthians. Só chegaram em chuveirinho mesmo. Eles não conseguiram entrar na nossa defesa. Só entraram 2 vezes. Se pegar uma no começo do primeiro tempo, outra no começo do segundo tempo. Que eles vão com tudo pra cima, é jogada muito inteligente deles, inclusive. Por sorte a gente não tomou o gol de Edenilson. E por mérito do Gil, a gente conseguiu cortar no segundo tempo. Excelente a partida do Corinthians defensivamente. E soube usar o contra-ataque. O Corinthians chegava muito firme contra-ataque. E não só isso, sem a bola marcava. Uma coisa que eu sentia muita raiva, desde a época do Coelho principalmente, que o Thiago Nunes tinha um pouquinho, mas não funcionava. Com o Coelho não existia, que era a marcação no ataque. O time adversário ficava tocando a bola muito fácil. Agora o Corinthians pressionando. A gente via a tentativa de roubar a bola. Nem sempre conseguia, às vezes tomava o drible, mas estava lá pressionando. Fazia o jogador dar um passe errado, por exemplo. Pressionava o jogador. Hoje, o Corinthians, o que foi mal contra o América Mineiro, que eu acho que era vontade, padrão de jogo, um pouco de foco, né? Porque o gol que a gente tomou foi totalmente perca de foco do nosso time. Hoje foi perfeito, o time focado os 90 minutos, não se entregou, fez um gol, continuou em cima, podia ter feito mais o Corinthians. Teve chances nos cruzamentos, mérito também da defesa do Inter, que cortou bem. Outros que a gente não finalizou, às vezes, mas estava lá, podia ter feito mais. Tanto é que teve um cara deles expulso, tanto é que teve um gol anulado, tanto é que teve um gol feito, perdido pelo Luan. A gente podia ter feito mais, sabe? Foi uma vitória consistente, uma vitória que deixa o torcedor orgulhoso. E tem que ser aquele 1-0, porque a gente tem que sofrer, né? Inclusive, o juizão ficava aumentando os acréscimos, deu 8, depois deu mais 1, foi até quase 60 minutos, sei lá. Até brinquei, era a versão estendida do DVD, né? Devia ser a versão do diretor ali, meio aumentada, né? Tipo Blade Runner. Mas foi o que aconteceu nesse DVD aí. Muito obrigado, né? Pedi pra, antes de encerrar, curtir, compartilhar, como sempre, se inscrever no canal, principalmente. Meu agradecimento para quem assistiu até aqui. Vai Corinthians muito mais alegre. Eu tô gravando aqui na noite de Halloween, já vai ser no 1º de novembro. Vai Corinthians. Nossa, nem tenho o que falar. Mostrar aqui o nosso escudo de novo antes de encerrar o vídeo. Vai Corinthians.